Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 17, do verso 22 ao verso 27. Sempre importante lembrarmos que esse trecho que vamos estudar está inserido num bloco maior que começou no capítulo 16, verso 21, com o primeiro dos 3 anúncios da paixão, em que Jesus explicitamente diz aos seus discípulos que ele será entregue nas mãos dos líderes e será ressuscitado ao terceiro dia. Esses 3 anúncios, que vão até o capítulo 19, marcam esse trecho do 16:21 até o capítulo 19 como o caminho de Jesus para a cruz, anunciando assim explicitamente, como já disse, os seus discípulos. E no verso 22 do capítulo 17 temos então o segundo anúncio completo da sua paixão. Digo isso porque há um quarto anúncio, mas não tão completo quanto os 3 principais desse bloco. Esse anúncio, não tão completo, está no capítulo 17, verso 12. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Mas os 3 grandes anúncios falam não apenas do padecimento de Jesus, da sua morte nas mãos dos líderes, mas também da ressurreição efetuada por Deus ao terceiro dia. Assim, verso 22 do capítulo 17, temos então esse segundo anúncio da paixão. Diz o texto: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Pois bem, reunidos na Galileia marca uma região comum onde Jesus desenvolveu em maior tempo o seu ministério. Desde lá do capítulo 4, quando ele, depois de tentado, se dirige à Galileia, e assim o seu ministério basicamente vai sendo desenvolvido na Galileia. Então, esse lugar marcado como Galileia é bastante genérico e enfatiza que é a região em que Jesus efetuava o seu ministério. E desde lá, antes mesmo de começar a sua viagem para Jerusalém, ele vai preparando, os seus discípulos, para aquilo que vai acontecer em Jerusalém para a sua morte. E será entregue nas mãos dos homens. Diferente do primeiro anúncio, em 16:21, lá ele pontua esses homens como a liderança judaica, os líderes sacerdotais, os anciãos, que corresponde à liderança leiga, e os escribas. Aqui, genericamente, os homens, mas já está descrito no capítulo 16, verso 21, quem seriam esses homens. E aí o verso 23, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Interessante que o anúncio da ressurreição não tira dos discípulos a tristeza pela morte. Provavelmente isso se dá pelo fato de eles não entenderem perfeitamente o que ele quer dizer com ressurreição ao terceiro dia. Eles se entristecem pela morte, mas não se alegram pela ressurreição. Então, é provável que eles não entendam esse anúncio da ressurreição e fiquem presos, sim, à morte. Isso eles entendem com bastante facilidade, pois é o caminho que Jesus já disse que os espera. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a vida, salvá-la-á. Então a tristeza inunda o coração diante da iminente morte que espera Jesus e os discípulos também. Então esse terceiro anúncio esse segundo anúncio é bastante resumido, está aí no verso 22 e 23. Do 24 ao 27 há uma narrativa acoplada aqui,
que vai falar do imposto. Não é a única narrativa que trata do imposto, mais na frente, no capítulo 22, também será Jesus questionado, aqui não é questionado, mas lá será questionado e sobre a questão de pagar ou não o tributo a César. Aqui é um ensinamento que a gente vai analisar, pois bastante interessante pela mudança que acontece com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, há uma mudança na arrecadação desse imposto. Então a gente vai observar isso. Verso 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto, das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Bem, chegados a Cafarnaum, é indicado nos evangelhos como a cidade de residência de Jesus. Não diz claramente de quem é a casa, mas deduz-se que seja a casa de Pedro. E Cafarnaum, a cidade, entre outras, que rejeitaram o ministério de Jesus. É só reler capítulo 11, verso 23, entre as cidades descritas em penitentes que rejeitam o ministério de Jesus está Cafarnaum. Embora morando em Cafarnaum, exercendo seu ministério quase que central em Cafarnaum, quando na Galileia, esta cidade rejeita o seu ministério, como está escrito no capítulo 11, verso 23. Esse imposto das 2 dracmas, o de dracma, era um imposto cobrado até 70, até a destruição do templo, era cobrado pelo templo, ou seja, era um imposto que cada judeu, homem, adulto, provavelmente acima dos 12 anos, pagava ao templo, para sustento do templo, para manutenção do templo de Jerusalém. Com a destruição do templo no ano 70, esse imposto passa a ser cobrado por Roma. Roma dá um destino a esse imposto. Aí o imposto não acaba com a destruição do templo, uma vez que era para a manutenção do templo, mas Roma vê aí a possibilidade de tomar esse imposto, de usar esse imposto, e vai dar um fim a esse imposto. E a partir de 70, os judeus continuam sendo obrigados a pagar o didracma, um imposto anual, um tributo anual a Roma, e isso era algo pesado para os judeus. Lembrava a eles da derrota em 70, da sua condição subjugada por Roma, e talvez o que seria pior para um judeu naqueles dias era o destino que Roma dava a esse imposto da didracma, segundo Joséfo, que era para a manutenção do templo a Júpiter Capitolino em Roma. Ou seja, até 70 os judeus pagavam o didracma anualmente para a manutenção do templo ao Deus Yahvé, ao Deus dos judeus. E a partir de 70, Roma então continua cobrando esse imposto e o destina à manutenção do templo de Júpiter. E isso certamente era a grande ofensa aos judeus, que o imposto que eles pagavam a Yahvé, agora pagam a Deus Júpiter, ao Júpiter. E com isso os romanos queriam impor aos judeus a crença de que o seu Deus, Júpiter, era maior do que o Deus Yahvé. E agora eles eram obrigados a manter, a custear a manutenção do templo a Júpiter em Jerusalém. Então se observa o grande peso para os judeus pagar esse imposto. Bem, eu falo isso porque no momento histórico de Jesus, antes dos anos 70, lá pelos anos 25 a 30, esse imposto era pago para a manutenção do templo em Jerusalém, ou seja, quem captava esse imposto era o templo de Jerusalém. Então ele era usado para a casa de Deus em Jerusalém, pelos sacerdotes e tudo mais. Após o ano 70, que é o momento em que o Evangelho de Mateus é escrito. O Evangelho de Mateus é escrito em torno dos anos 80, 85. Então, nesse momento da redação do Evangelho de Mateus, a igreja já existe.
A igreja mateana é composta na sua maioria por judeus cristãos. E esses judeus cristãos são obrigados agora a continuar pagando o didracma para Roma. Então você tem uma questão interessante para o momento da redação do Evangelho. Havia uma demanda, né, teológica na igreja mateana, a igreja que vai produzir o Evangelho de Mateus. E essa demanda, basicamente restrita aos judeus cristãos da comunidade, se relacionava ao fato de pagar ou não pagar. Né? Devemos pagar esse imposto, uma vez que era para sustentar o templo a Júpiter, né? Um deus pagão, um deus falso. Né? É lícito que nós, cristãos, paguemos o imposto para manutenção de um templo a um deus pagão? Então, certamente nos anos 80 havia essa discussão na comunidade mateana. Né? Daí a gente imagina a razão pela qual esse trecho, essa narrativa está incluída no Evangelho de Mateus, observando que ela é exclusiva do Evangelho de Mateus, não há ela em outro evangelho. Então é muito provável que ela reflita uma demanda dos anos 80, ou seja, a história contada, pregada pelo evangelista, né, aludindo aos dias de Jesus, observando e trazendo o comportamento de Jesus, o que Jesus fez, sirva de exemplo para que a comunidade mateana, lá nos anos 80, também faça. Se Jesus pagou, também eles devem pagar. Bem, então a pergunta é dirigida a Pedro, né, o representante sempre, o líder dos discípulos, aquele que fala em nome dos discípulos, que fala em nome da igreja. Né, perguntam a ele se o vosso mestre, né, tá no plural, o vosso mestre, o mestre de vários, né, Pedro é a figura apenas representativa da liderança, mas ele não está sozinho, né? Então, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Ou seja, eles perguntam a Pedro se Jesus, o mestre, pagava ou paga ou não paga. Verso 25. Sim, respondeu ele. Né? Pedro responde sim, Jesus paga. Ao entrar Pedro em casa, mais uma vez a questão da casa, né? Imaginemos, deduzimos que seja a casa de Pedro. Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pois bem, mais uma vez Jesus antecipa as situações, o que está no coração, o que está oculto. Por exemplo, no paralítico de Cafarnaum, no capítulo 9, ele lê, né, entende o que está no coração dos escribas, que arrazoavam dizendo que Jesus blasfemava ao perdoar o pecado do paralítico. E mais uma vez Jesus antecipa o que está por vir, perguntando a Pedro o que lhe parece. De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? São 2 expressões na língua grega que vão atingir todas as taxações. A palavra imposto, né, na tradução, vai se referir a vários tipos de taxações, alfandegárias e etc. E a palavra tributo, ela é específica para um tipo de taxa, que era a taxa individual criada a partir de um censo. Então, chama-se aqui tributo uma taxa anual paga através de um censo. Né? E aí os reis da terra cobram impostos ou tributos dos seus filhos ou dos estranhos. Bem, alguns tentam ou sugerem entender aqui filhos como as pessoas da nação, mas isso não se encaixa com o comportamento da época antiga, dos dias de Jesus, de Roma e etc. Ou seja, os reis cobravam impostos dos seus patrícios, dos povos da sua nação. Né? Romanos pagavam impostos, ou seja, não há indício de que reis não cobrassem impostos das suas nações. Muitas vezes cobrava-se sim
a maioria das vezes. Os romanos, por exemplo, cobravam impostos dos romanos para como se fosse uma manutenção da paz, da estrutura de governo imperial. Então, a sugestão de que os seus filhos, os reis não cobram impostos dos seus filhos, se refiram às pessoas da nação do rei, não se aplica, né? Porque havia cobrança sim. Bem, então, só nos resta entender filhos no sentido estrito, filhos do rei mesmo, ou seja, a corte, aquela elite que está em torno do rei, aqueles nobres que estão em torno do rei. Então é muito provável que esses filhos, ou seja, os reis, não cobram impostos dos seus filhos, né, dos nobres que estão ali à sua volta, ou seja, ele isenta o imposto da elite e cobra do povo, dos pobres, né? Os pobres pagam impostos, o povo paga imposto, mas a família do rei não paga imposto e a nobreza ali em torno do rei não paga imposto. E sim dos estranhos, ou seja, aqueles que não pertencem ao grupo da família real, daquela nobreza, daquela corte, daquela elite, não pagam imposto. Mas todos os outros que são estranhos pagam imposto. Então a pergunta é, de quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro, dos estranhos, né? Porque eles não cobram dos filhos, nem da corte, da nobreza ali em torno dele. A elite não pagava imposto, sim os estranhos. E aí Jesus diz, logo estão isentos os filhos, né? Ou seja, a nobreza está isenta, a elite está isenta. Mas para que não os escandalizemos, ou seja, mas para que não os ofendamos, ofender a quem? Ofender ao rei e à elite, que com ele, os seus filhos, a elite, a nobreza, a corte, que não pagam impostos. Imagine, se você não pagar o imposto, eles ficarão ofendidos. O rei, os seus filhos, a família real, a nobreza, a elite, os maiorais ficarão ofendidos. E aí vão vir para cima de você, vão te prender, vão te matar, vão fazer algum mal a você. Então, não queremos isso, não queremos ofender os reis e nem os filhos dos reis, não queremos ofender a elite, né? Ele diz, mas para que não os escandalizemos, né, para que não os ofendamos, para não criarmos problema com eles, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Certamente um estáter valeria 4 dracmas, né? 2 de dracmas, porque vai pagar o imposto por Pedro e por Jesus. O valor do estáter estaria aí em 2 de dracmas. Mas a grande mensagem aqui não é bom que nós os ofendamos. Ou seja, não é bom criarmos problemas com os governantes e aqueles que estão sobre nós. E aí a sugestão que Jesus dá a Pedro é interessante, porque ela enfatiza e caminha o cuidado de Deus. Vá, pega o seu anzol e pesque um peixe. Bem, a ideia é que o peixe vem de Deus. Quem vai dar o peixe é Deus, não é a elite, não é o rei, não são os filhos do rei, né? Quem vai dar o peixe é Deus. Você vai ao mar, vai pescar o peixe e esse peixe será enviado por Deus. Deus é que vai prover os recursos, Deus é o dono do peixe, Deus é o dono da terra, Deus é o dono da planta, Deus é o dono das coisas. E por ele ser o dono e ter o controle da natureza, ele provê o recurso. Então, o grande ensino aqui é que, por mais que os reis, os filhos dos reis, a elite, imponham um imposto sobre você e eles mesmos não pagam, mas você precisa pagar, lembre-se, Deus está no controle de tudo, sobre eles até mesmo. E Deus, que controla tudo, que é dono de tudo, que é dono da natureza e dos meios, né, da riqueza que há nesse mundo, ele provê.
porque o peixe que você vai pescar vai ser enviado por Deus. E dentro do peixe vai haver lá o estáter que vai pagar o imposto por mim e por você. As crenças antigas dos dias de Jesus, de Roma, eles acreditavam aos reis a divindade. E nessa divindade, esses reis tinham então o controle sobre a natureza, tudo era deles. E com isso, Jesus ensina que Deus está acima deles. Deus é que é o grande criador, o dono de todas as coisas. E por mais que eles cobrem o imposto, Deus manda o peixe. E com o peixe está o recurso para pagar o imposto. A grande questão que fica, que já foi tratada aqui no texto, até 70 esse imposto era cobrado para a manutenção do Templo de Jerusalém. Mas observe que a narrativa não trabalha no contexto do imposto pago a Jerusalém para a manutenção do templo dos sacerdotes. O contexto, a narrativa trabalha uma situação pós-70, em que o imposto era para Roma. E isso reforça a ideia de que a narrativa é uma grande pregação para atender uma demanda, uma questão da Igreja Mateana dos anos 80, que talvez se perguntava e se questionava que era lícito nós, adoradores do Deus de Israel, o Deus de Yahvé, seguidores de Jesus, pagarmos um imposto para sustentar o templo a Júpiter? E aí a resposta que o pregador Mateus dá à sua comunidade é sim. Porque quando você paga o imposto a Roma, que Roma usa para o templo de Júpiter, não pense que Júpiter está no controle e que Roma está no controle. Deus que te deu o peixe com a moeda da boca é que tem o maior controle, que tem o controle sobre todos. E não é bom ofendermos, escandalizarmos esses reis. Veja, ele não fala sacerdotes, porque antes de 70 quem cobrava eram os sacerdotes. A questão aqui é pós-70, a questão do imposto pago a Roma. E a saída, a sugestão, a pergunta respondida para a Igreja Mateana é: pague o imposto. Deus vai prover os meios, porque o peixe é de Deus. É Ele que vai enviar o peixe e Ele que vai enviar os recursos. Um abraço.